Bom dia! Estamos ao vivo para mais uma aula abençoada da Escola de Realizadores. E hoje é 30, né? É o penúltimo dia do mês, quer dizer, do ano. Eu tô assim, achando que tá no final do ano, mas tá no começo do ano. Graças a Deus, né? Porque ainda tem muita coisa pra acontecer, ainda tem muita coisa pra você realizar. Mas me conta como é que foi esses 30 dias, como que se você colocou tudo isso em prática, se você avançou um pouco, se você mudou assim a mentalidade de algumas coisas. Eu tô me sentindo uma pessoa assim totalmente renovada, diferente. Esse mês eu fiz em um mês o que eu não tinha feito sei lá há quanto tempo. Então tem sido um avanço muito grande. Eu já li, só esse mês, o resumo, eu já li 3 livros completos, estou lendo mais 2 agora. E assim, e vamos crescendo. Não é só ler, né? É ler e aplicar aquilo dali. Tenho lido bastante a Bíblia também, já li alguns livros já da Bíblia. Não tô na ordem desde Gênesis, né? Como a maioria das pessoas, tô seguindo uma outra ordem, mas tô aprendendo várias coisas e cada dia a palavra ela vai se renovando na nossa vida e isso é maravilhoso, né? Então, quando nós focamos no reino, quando nós focamos na palavra de Deus, as outras coisas Deus ele vai acrescentando, vai abençoando e vai trazendo, né, ideias, vai trazendo coisas, ações, estratégias para a gente poder aplicar nas outras áreas da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre não ameis o mundo. Isso estava tratando muito ontem na minha cabeça, sobre isso, né? E eu vim aqui compartilhar com você as coisas novas que eu aprendi ontem. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Domingo! Aqui é todo dia, não tem domingo. Essa escola aqui é uma das escolas mais aplicadas, né? Porque tem aula todo dia, não tem folga. Pelo menos o ano de 2022 vai ser assim, porque eu quero assim que a gente avance, todos nós juntos. Que você que está assistindo esse vídeo, mesmo que depois que não seja ao vivo, mas seja gravado, eu quero que você avance também, que você chegue aonde realmente você quer. Por isso que o nome é Escola de Realizadores, porque quando você vai tratando cada parte da sua vida, principalmente a espiritual, o restante de Deus ele vai abençoando, ele vai acrescentando, né? Vai acrescentando naquilo que você já está fazendo. Uma vez eu ouvi o nosso mentor que ele disse assim, olha, alguém perguntou pra ele assim, mas qual a ideia que eu vou, qual negócio que eu vou abrir ou qual ideia que eu vou ter, como que eu vou saber se esse negócio ele vai dar certo ou não? Ele disse assim, olha, quando você foca no reino, quando você utiliza a sua vida para poder focar no reino de Deus, ele vai abençoando e você vai ser abençoado em qualquer lugar que você for, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer coisa que você fizer. Né? Isso é muito forte, que às vezes a gente fica com dúvida assim, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? Mas na verdade quando você tem uma aliança com Deus, Ele vai abençoar na área que você estiver, com aquilo que você já estiver fazendo e vai te dando novas ideias para você acrescentar cada vez mais aquilo dali, porque não é sobre você, como eu já falei aqui, né, para abençoar a vida de outras pessoas. Então quando você tem essa mentalidade que não é para você, que o seu negócio é somente um instrumento para abençoar outras pessoas, que o seu trabalho é um instrumento para alcançar outras pessoas, Deus ele vai abençoando a sua vida, ele vai te transformando para que você venha ser um testemunho vivo daquilo que ele pode fazer na vida de outras pessoas. Amém? Então vamos lá, vamos começar, independente de que dia seja hoje, né? Vamos colocar o nosso cérebro para funcionar. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Esse versículo é muito conhecido, né? Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, ele vive para sempre.
Só me confirma se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Eu tô assim... Tem algumas pessoas que estão falando que os vídeos não tá saindo com áudio bom, mas eu espero que vocês estejam ouvindo bem. Ontem eu tava pensando assim, refletindo a respeito de muita coisa, né, do que aconteceu nos últimos dias, assim, nos últimos anos na minha vida. E eu cheguei à conclusão de que por muito tempo eu tinha um anseio muito grande de ter um sucesso profissional, sabe? De ter uma carreira. E eu lembro que em 2018 eu escrevi mais ou menos o que eu queria em 2022. Eu tava lembrando disso ontem, né? Que eu já queria estar assim, sabe? Como uma diretora de alguma empresa, ganhando tanto por mês, sabe? E aí eu buscava muito isso, dessas coisas materiais mesmo, sabe? De buscar eu tinha muitos, eu ainda tenho vários sonhos, mas os que eu tinha antes não são mais os mesmos. Mas eu ficava, em 2018 eu tava fazendo a pós-graduação e eu tinha um professor lá que ele veio que incentivou a gente, né, a fazer planos futuros em relação à nossa carreira. E eu lembro que eu desenhei a minha carreira assim, que eu ia ser auxiliar, depois analista, depois gerente não, depois de analista novamente a supervisor, depois gerente, depois diretora, sabe? Num período assim muito curto, de 5 anos. E chegou em 2022 e eu não tô como diretora, né, de uma empresa grande, mas eu tô como dona do meu negócio. E o interessante é que às vezes quando a gente tá buscando essas coisas materiais mais do que o próprio Deus, né, como estava acontecendo antes comigo, a gente se frustra, a gente chega num patamar, chega num lugar, mas a gente não consegue ser feliz com aquilo dali. Mas quando a gente coloca o Deus em primeiro lugar, quando a gente coloca as coisas que Deus ele tem preparado pra gente, as coisas vão acontecendo e a gente sente prazer muito imenso naquilo dali. Eu falo isso porque o meu grande sonho antes era trabalhar numa empresa de grande porte. Eu queria muito, porque já trabalhava em várias empresas pequenas, né? Então eu queria saber como é que funcionava os grandes, eu queria entender como é que funcionava tudo, os processos deles, tudo. Eu queria saber, né? Porque eu ficava muito admirada, deslumbrando, assim, as coisas que as pessoas postavam nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, que lá é uma rede profissional. E muita gente posta, assim, sabe, as coisas que aconteciam na empresa. E eu ficava olhando, nossa, essa empresa deve ser muito legal trabalhar lá e tudo mais. E aí eu queria muito isso, eu sonhava muito com isso. E quando eu consegui trabalhar numa empresa de grande porte, eu me decepcionei, porque não era exatamente aquilo que eu pensava, não era exatamente aquilo que eu imaginava, mas era o meu grande sonho, sabe? Que eu queria, assim, tanto pelo dinheiro como pelas experiências, pelas coisas, eu queria muito aquilo dali. Eu amava demais a minha profissão, não que eu não ame mais agora, mas que eu tô com um sentimento diferente, né? Que existe uma prioridade acima de tudo. Mas antes não, eu tava buscando, sabe? Todas essas coisas, e quando eu cheguei lá, no começo, assim, aí eu achei, tipo, eu já não toda empresa grande mesmo, uma empresa grande, séria, de grande porte, ela já tem tudo preparado ali pra você, pelo menos a maioria, né? De quando você chega, já tem uma mesa pra você trabalhar, já tem um computador, e quando eu cheguei não tinha nada disso, tava meio que desorganizado, mas eu tava assim, tão iludida, né? Vislumbrando aquilo dali, que eu achava que não, tá tudo bem, aqui é passageiro isso daqui. Só que essa questão da desorganização, ela foi aumentando de tanto grau assim, que o tempo foi passando e quando chegou 1 ano e meio eu já não aguentava mais. Eu disse, não, eu quero sair daqui, isso aqui não é pra mim. Né? Então eu tava buscando uma realização própria, algo pra mim, pra me satisfazer os meus desejos, pra mim poder, sabe, eu tava cobiçando algo que muitas pessoas tinham, sabe, de poder falar, nossa, eu trabalho numa empresa que tá espalhada em todo o Brasil, né? Eu sempre tive vontade de falar isso e eu achava que eu ia me dar bem. E, sério, eu pensei isso, que aquilo dali ia ser bom pra mim, que eu ia, sabe, que eu ia crescer, ia ter oportunidade de subir de cargo, porque as empresas grandes têm os cargos desenhados, né? Então eu achei que eu ia crescer muito rápido, porque eu era muito inteligente, muito esperta, eu aprendi as coisas muito rápido. Então eu achava, nossa, eu tava totalmente iludida, né? E aí ontem eu pensando a respeito disso, eu cheguei à conclusão de que na verdade eu tava amando mais o mundo do que a Deus. E quando você ama mais o mundo do que a Deus, o amor de Deus ele não habita em você.
Isso é muito sério. E às vezes a gente não analisa, não pensa sobre isso, né? Diz assim, não, mas só que é normal você ir atrás dos seus sonhos, é normal, realmente é normal. Mas quando você coloca os seus desejos pessoais acima do Deus vivo, quando você coloca os seus sonhos acima do propósito de Deus para sua vida, você simplesmente ama mais o mundo do que a Deus. Infelizmente. E não tem como amar dois senhores, não tem como servir dois senhores, não tem meio termo, não existe esse meio termo, sabe? Ou você é de Deus ou você não é. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você obedece a Deus ou você não obedece. Não tem meio termo. Às vezes a gente acha, não, mas isso daqui não tem problema, não. Tem. Foi que dia, meu Deus? Acho que foi ontem ou foi antes de ontem, sexta-feira. Chegou um rapaz lá na loja que ele disse assim, vocês têm R$100 aí pra tirar uma xerox pra mim. Aí a gente achou que era uma brincadeira, que é uma coisa, só que a gente não tinha. Falou, não, a gente não tem. Ele falou, mas aí ele falou assim, sabe o que é? Porque eu perdi, eu gastei o dinheiro que a minha esposa tinha, e aí eu tenho que mostrar, eu quero só pra mostrar pra ela assim que eu ainda tenho. Aí a gente achou que era brincadeira dele, só que aí quando foi passando o tempo, ele passou 2 horas incomodando várias pessoas ali na avenida, perguntando se as pessoas tinham uma nota de R$100. Todo mundo tava achando ele meio doido, né? Mas a gente percebeu que ele tava desesperado pra encontrar uma nota de R$100 pra poder tirar uma xerox pra enganar a esposa dele. E aí quando ele voltou lá na loja, o meu marido pegou e conversou com ele e disse assim, olha, a gente não vai fazer isso pra você, porque ele já queria imprimir, né, da internet. Aí falou, olha, a gente não vai fazer isso pra você porque isso não é saudável, não é bom, assim, a gente vai estar conveniente com aquilo que você tá fazendo e eu não vou fazer isso. E aí depois ele falou assim, vocês são crentes, né? Na hora que ele falou isso, vocês são crentes, né? Eu disse assim, nós somos servos de Deus. E aí ele falou assim, eu também sou. Aí eu fiquei assim olhando, não, filho, não tem como. Não tem como a pessoa ser. Isso na minha cabeça, né? Eu não falei pra ele, é claro. Depois ele pegou e saiu. Tá bom, beleza, saiu. Mas o engraçado é que, tipo, quando a gente se posiciona como servo de Deus, quando a gente se posiciona, a gente acaba mostrando uma imagem pra outra pessoa, dizendo assim, ele não vai fazer porque ele é servo de Deus. Porque entende-se que a pessoa que serve a Deus, ela segue os princípios de Deus. Se eu tô vendo que um homem que tá querendo enganar a sua esposa e ainda tô ajudando aquilo dali, o que isso diz sobre mim, né? Que isso diz sobre mim? Que nem uma vez apareceu um outro homem lá na loja querendo pra mim falsificar um documento, uma certidão. Não, você faz só isso daqui, não sei o que. Eu falei, não vou fazer. Michele, mas ele ia pagar, não importa, o dinheiro não interessa. Mas talvez se fosse há uns 5 anos atrás, mais ou menos, talvez teria aceitado. Porque a minha mentalidade antes era diferente. Então, quando João fala não ameis o mundo, é pra gente não se comportar como as pessoas do mundo. E precisa haver uma diferença. As pessoas precisam olhar Jesus em você. No seu trabalho, no seu negócio, onde quer, na sua família, onde quer que você esteja. Deus, ele precisa ser notado através da sua vida. E aí, quando aquele homem falou antes de ontem, né, que ele também era da igreja, que ele era da Assembleia de Deus, aí eu fiquei pensando assim, nossa, tá enganado, tá iludido. Eu pensei muito nisso mesmo, de ele, sabe, a pessoa tá totalmente iludida, tá indo pra igreja, mas tá se iludindo, achando que vai acontecer alguma coisa, porque não vai, não tem como adorar dois senhores, não tem como amar o mundo e amar a Deus, não há isso, não tem como, não há do meio termo, né, ou você ama a Deus ou você não ama. E aí, se vocês amam o mundo, não amam a Deus, como eu falei, né? E nada que é deste mundo vem do Pai. Essas coisas que o diabo ele preparou aqui nessa terra, sabe? Pra colocar no coração das pessoas o engano, pra colocar nas pessoas o amor ao dinheiro, pra colocar no coração das pessoas as coisas que acabam afastando de Deus. Porque, entenda, o diabo, ele tinha tudo que ele queria lá no céu, tudo. Ele tinha lá tudo disposto, só que ele queria mais. E quando ele queria mais, e Deus percebeu isso, expulsou ele de lá. E ele tem um castigo eterno que ele ainda vai receber. Só que ele não quer ir sozinho, ele é uma pessoa revoltada.
né? Ele é um ser, não é uma pessoa, ele é um ser revoltado e ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Então é por isso que nós passamos por tudo isso. Quando Adão pecou, Adão escreveu ali um testamento, né, para todo mundo, dizendo assim: olha, todo mundo que nascer depois de mim vai para o inferno. Literalmente isso. Mas pela graça de Deus, nós temos hoje direito à salvação por amor a Deus, por aquele sacrifício na cruz que ele fez. E isso é muito forte. E quando a gente entende, quando a gente percebe isso, a gente precisa saber que eu preciso viver esse amor de Deus. Eu preciso viver pelo sacrifício que ele fez por mim. Muita gente fica preocupada com muitas coisas, né? Ontem eu tava assistindo um filme e aí eu fiquei percebendo assim uns senhores velhos e muito ricos e eles todo tempo, quanto que nós vamos ganhar com isso? Quanto que nós vamos ganhar com isso? Aí engraçado que um fala assim, ó, dinheiro não é tudo, mas eles todos, os dois estavam trabalhando pelo dinheiro, sabe? Não pelo prazer da vida, pelo propósito da vida, mas só pelo dinheiro. E quando as pessoas... E tem muita gente que é rica e que trabalha só pelo dinheiro, mas que no final não vai ter nada, né? Não vai ter nada. Inclusive, e também existe muitas pessoas que têm falta de recursos, né? Que eu não vou dizer pobre, mas que falta recursos, que também tem mais amor ao dinheiro. E aí vai faltar mesmo, sabe? Então, quando ele fala assim para não amar o mundo, é não amar essas coisas que há no mundo mais do que a Deus. Quando você se prende às coisas materiais, se prende à sua casa, se prende ao seu trabalho, se prende ao seu dinheiro, você acaba esquecendo do principal, que é Deus que está acima de todas essas coisas. E isso pra mim foi um processo muito demorado, assim, muito, sabe, eu fiquei tempo, assim, me desgastando e chorava e me agoniava, não, Senhor, eu não quero mais isso pra minha vida, porque eu tava ali pelo propósito errado, pelo motivo errado. E Deus, ele foi tratando de tal forma, foi trabalhando nas nossas vidas e foi se tornando o primeiro lugar. E isso me faz entender que passar muito tempo dentro da igreja não significa que você vai ter direito à salvação, né? Porque às vezes as pessoas, a salvação, na verdade, ela é de graça, né? Então, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, você já tem direito à salvação. Mas não é só a salvação, né? Tem um galardão. Então, quando você passa a viver de acordo com as suas vontades, você acaba perdendo esses galardões. E quando o grande dia chegar, você vai ficar lá no último, né? E eu não quero mais isso. Depois que eu entendi isso, não, eu não quero só a salvação, eu quero mais. E pra você ter mais, você tem que fazer a diferença aqui nessa terra. Para conquistar o galardão no céu, você tem que fazer a diferença aqui na terra, a diferença na vida das pessoas e levar Jesus para outras pessoas, como diz lá em Romanos, né? Que a gente precisa que nós venhamos ao mundo para poder levar, espalhar o evangelho de Jesus para todos. E é isso que nós precisamos fazer. Desde a igreja primitiva, quando eles começaram a ter esse momento de espalhar o amor de Deus, de fazer... Desde lá já tinham alguns conflitos, né? Mas quando o João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, é que a gente precisa entender que Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E se a gente buscar as coisas pelos motivos errados, elas não vão acontecer. Podem até acontecer, mas será passageiro. Quando eu estava lendo o livro de Atos, né, eu vi uma passagem muito interessante que é de um sacerdote chamado Gamaliel. Não sei se você já ouviu falar essa história. Ele dizia assim, quando os primeiros cristãos estavam lá surgindo e pregando e curando e fazendo várias coisas, ele disse assim, Gamaliel chamou os outros sacerdotes, estava todo mundo revoltado, querendo matar os apóstolos, e ele disse assim, olha, vamos deixar o tempo passar. Se isso que está acontecendo for de Deus, vai permanecer, mas se não for, ele vai se desfazer. Isso ali vai acabar, vai se dissipar, o povo vai se espalhar. Mas se for de Deus, se você fizer alguma coisa, você estará lutando contra Deus. E isso é muito forte. A gente precisa entender quando as coisas são de Deus e quando elas não são. E isso depende muito daquilo que a gente está fazendo e do fruto, do resultado que aquilo dali vai ter. Se as coisas são para a vida, são para o bem, então tudo vai ser direcionado, tudo vai ser encaminhado para isso. E isso vai permanecer. Porque não é só para você, é para a vida de outras pessoas. E Deus, ele vai trabalhando de uma forma grandiosa na vida de todo mundo, porque ele quer nos dar direito novamente, para a gente ter acesso a ele novamente, a ter aquilo que o Adão perdeu lá no começo, né? Ele quer nos dar isso de novo. Mas para isso é uma decisão nossa.
a decisão de não amar o mundo, sabe, você que bebe, parar de beber, você que fuma, parar de fumar, você que vive se prostituindo, parar de fazer isso, você que vive uma vida de engano, uma vida de zumbi, que fica todo o tempo só vai pra igreja, depois vai pra casa, depois não tem uma vida assim íntima com Deus. Você que não consegue falar de Jesus para as outras pessoas, você que vive magoado, vive entristecido, vive, sabe, brigando dentro de casa, brigando com a sua família. O verdadeiro amor, já falei para vocês, ele lança fora todo o medo e ele se desfaz de tudo isso. Entenda o que o amor significa, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não é só o amor de Deus por nós, isso é principalmente, mas é esse amor que ele nos ensina a ter. E quando a gente pratica esse amor, as coisas elas vão mudando, né? Então é preciso que nós venhamos ser a diferença aqui nessa terra. Mas isso é uma decisão, é uma escolha de todos nós. Ah, Michele, mas eu tenho tantos sonhos para realizar, e você vai realizar todos eles, mas somente quando você entender que Deus está acima de todas essas coisas. Que tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele. O seu negócio, o seu trabalho, tudo é para glorificar a ele. Se ele não estiver sendo glorificado naquele lugar, nesse negócio, então nada vai adiantar. Eu acho engraçado como Deus, não é nem engraçado, eu fico feliz na verdade, como Deus ele vai cuidando das situações, sabe? Quando ele tá no controle de tudo. Até aquilo que era para dar errado começa a dar certo. Ele vai providenciando aquilo que a gente está precisando porque a gente está entrando em movimento. Como eu já falei várias vezes, tudo acontece quando você se move, você dá um passo e Deus dá outro. Ele é patrocinador de sonhos. Não sei se você sabe, mas um patrocinador, ele não patrocina ninguém que está parado, que ainda não começou. Ele só patrocina alguém que já, sabe, já deu os primeiros passos, já deu algum resultado, já fez alguma coisa. Porque é muito fácil as pessoas receber um patrocínio, né, um dinheiro, e aí depois fazer o que quiser da TI e não dar resultado. Mas quando ela já está se movimentando, quando ela já está agindo, Deus vai abrindo outras portas e vai multiplicando aquilo que ela tem. Mas somente quando nós entendemos que o nosso amor deve ser pelo Senhor e não pelo mundo. Quando você vai correndo atrás das coisas materiais, antes de correr atrás daquilo que é eterno, né, que é justamente a sua vida com Deus, o seu galardão. Então, quando você entende isso, quando você busca primeiro isso, as outras coisas elas vão acrescentando, não é tipo você ficar parado e elas vão acontecer, não, você vai se movimentando e Deus vai abençoando, Deus vai abrindo as portas, você dá um passo e ele dá outro. E ontem eu tava refletindo muito sobre isso e vinha só isso na minha cabeça, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E por muito tempo eu fiquei assim, né? Amando o mundo e as coisas que tinha no mundo. Mas graças a Deus essa chave ela quebrou na minha cabeça e é por isso que eu tô aqui te ensinando isso. E é por isso que eu tô aqui te explicando isso. Por quê? Porque não é possível você conquistar essas coisas do mundo sem antes amar a Deus. Porque é Ele que é o dono de tudo. Então não tem lógica. Primeiro é Ele. Tem que ser primeiro Ele. Se Ele estiver primeiro, então tudo vai dar certo. Tudo vai alcançando. Não é que tudo vai dar certo. As coisas vão se encaixar para dar certo, né? Porque às vezes a gente fala assim, falou que tudo ia dar certo, mas deu um monte de coisa errada. O errado, ele faz parte do processo. Quando você entende, né? Que tudo faz parte do processo. Tudo que está acontecendo na sua vida é para o seu crescimento, é para você aprender, para você se desenvolver. Mas Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Quando você ama mais a Deus do que o mundo, as coisas elas vão acontecendo. E isso é maravilhoso. É uma sensação de paz, de alegria, sabe? De todos os empregos que eu já tive, esse está sendo o melhor de todos. E olha que é o mais desafiador, porque depende exclusivamente de mim e do meu marido fazer dar certo. Mas esse tem sido o melhor. Não pelo dinheiro, mas pelo prazer de a gente estar ali, pelo propósito de a gente estar ali, que eu tenho certeza que o nosso negócio é só uma das portas, uma das escadas, né, que vai nos fazer a chegar na vida de muitas outras pessoas, seja nossos funcionários, seja nossos alunos, seja várias pessoas. Mas tudo Deus ele vai usando como instrumento, se a gente se permitir, né, deixar.
E tudo se baseia nisso. E a gente entender que não é para amar as coisas do mundo. Não é para você amar as coisas que você tem na sua casa, que você tem em tudo. Não. O que eu digo é assim, não amar mais do que isso, né? Mas sim entender que é Deus, é dele, é por ele, é pra ele, tudo é pra ele. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É sempre um prazer estar aqui. Gente, eu não sei, sabe, eu não sei falar, não sei nada. Tudo que vai saindo aqui é o Espírito Santo que vai me conduzindo. Porque ele sabe de todas as coisas, ele sabe da necessidade de todo mundo. Então, se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, deixe seu like aqui, se inscreve aqui no canal, que é sempre muito bom, sempre muito importante, tá? A tarefa de hoje é que você possa... Sempre eu tô lendo um livro para professores mesmo, né? E ele ensina uma coisa muito interessante que os professores eles têm que levar os alunos a pensar. E aí eu fiquei me perguntando, será se eu sempre faço, será se eu faço isso? E na verdade eu faço, eu busco isso, eu busco que vocês venham pensar. Então, se vocês cumprem as tarefas, vocês conseguem avançar mais um pouco, vocês conseguem subir mais um degrau. Então, as tarefas é para isso, para vocês poderem subir mais um degrau. A tarefa de hoje é que você venha pensar, analise a sua vida, como eu fiz ontem, né? Fiquei pensando nos meus 5 anos atrás, pensando nas coisas que eu tava buscando e nas coisas que eu tô buscando agora. Eu quero que você pense isso. Em qual momento da sua vida você procurou mais as coisas materiais do que a Deus? Se isso realmente aconteceu. Se aconteceu, você pede perdão para Deus e renova a sua aliança com Ele. Diz assim, Senhor, a partir de hoje eu vou colocar somente o Senhor em primeiro lugar. Eu vou amar o Senhor acima de todas as coisas. E o que é amar a Deus acima de todas as coisas? É quando você não se deixa levar, sabe, por essas coisas passageiras, essas coisas banais, sabe? Sobre, em relação à culpa, em relação ao pecado, em relação a picuinha, a mágoa, essas coisas, sabe? De fechar essas janelas. Quando você se deixa fechar essas janelas da sua alma, você consegue viver melhor, viver bem, e a sua mente ela vai abrindo de tal forma que você vai criando outras estratégias, outras ferramentas para você aumentar o seu patrimônio, né? Aumentar as suas fontes de renda. E é muito engraçado isso, porque tá tudo relacionado. A sua vida sentimental, a sua vida familiar, a todas as áreas da sua vida, né? Nós temos 12 áreas da nossa vida. Um dia desses eu falo sobre isso aqui. Mas quando todas as 12 áreas da sua vida estão equilibradas e a espiritual, né? Que é o nosso relacionamento com Deus está mais forte, então ele vai acrescentando em tudo. Então eu quero que você pense sobre isso hoje, né? O que eu tenho amado? Como que eu tenho me comportado, né? Será que eu tenho amado mais a Deus do que... amado mais o mundo do que a Deus? Se não, glória a Deus por isso. Mas se sim, mude. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Né? Onde você está deixando mais a sua energia? Você tem separado um momento para Deus? Você tem separado um momento para orar, para jejuar, para ler a palavra? Se não, seja essa pessoa. Tenha sede de Deus. E quando você tiver sede de Deus, você precisa espalhar isso para as outras pessoas. Porque tem gente que que te conhece, mas não me conhece. Então é mais fácil você chegar até ela. E assim o evangelho ele vai se multiplicando e alcançando a vida de muitas outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Graças nós te damos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu amor, pela tua infinita graça e pela tua infinita misericórdia. Ó Deus, que o Senhor vinha trazer a nossa memória, meu Pai, aquilo, meu Deus, que nós fizemos, meu Deus, que acabou nos fazendo amar mais o mundo do que a Ti. E que nós te pedimos perdão por isso, meu Deus, e nós renovamos a nossa aliança contigo, que a partir de hoje em diante nós temos o compromisso, meu Deus, de te amar acima de todas as coisas, de buscar o teu propósito nas nossas vidas, de buscar, meu Deus, o nosso galardão, que é justamente espalhar o teu amor, meu Deus, a tua palavra para as outras pessoas. E a cada pessoa que se converter, meu Deus, vai aumentando ali o nosso galardão. E é isso que nós buscamos, meu Deus, todos os dias, e é isso que nós queremos, meu Deus, todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tenham todos um domingo abençoado, um domingo maravilhoso, um domingo excepcional. E amanhã estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Tamo junto até depois do fim, tá bom? Beijão.
Bom dia.